dizer a você que na Câmara, na tramitação da Câmara, nós apresentamos um voto separado sobre a florestal. E nesse momento, eu acho que eu tenho duas questões a colocar, uma de método e outra de mérito. Né? A de método é uma reivindicação de equidade, de equivalência. Eu assisti pela rede estatal LDR, a senadora Cátia Abreu falar 40 minutos, um longo discurso para os goianistas, e a presidente Dilma ouviu. Em nome dessa equivalência, como nós já tivemos a oportunidade de estar aqui com os trabalhadores da Embraer, você se lembra, com o presidente Lula, foi recebida a direção da Embraer e havia resistência a receber os trabalhadores. O Lula acabou recebendo os trabalhadores. E foi muito importante e simbólico que ele o fizesse. Agora está aqui o movimento social, popular, institucional também, que é contrário à lógica que se estabeleceu na votação do código. Eu, sinceramente, queria fazer um pedido, como parlamentar e amigo de tantos anos de convivência no PT, que agora estou fora, né? Que a presidente Dilma fizesse um gesto simbólico. Por que eu acho que tem que ser hoje? É o seguinte, mesmo que a gente marcasse para o dia 22, quer se votar esta semana no Senado e a semana que vem na Câmara. A presidente Dilma precisa ouvir os outros setores, entende? Ela, de viva voz, a sensibilidade que ela tem, assim como você. Então, eu estou reivindicando que ela faça um gesto simbólico. Ela pudesse, no mínimo, dar uma passada aqui, dar um alô, e um representante só falaria. Por exemplo, isso é a questão de método que eu queria colocar. E de mérito, eu acho que está em jogo no Código Florestal, não é uma questão setorial, porque o setor dominante, hegemônico, que patrocina o código, quer passar a ideia que ele é um problema rural. Esse é um problema nacional. Está envolvido aí a política agrícola, a política agrária, a biodiversidade, o modelo de desenvolvimento e o futuro das futuras gerações. Isso está envolvido nesse grande debate. Então, a pressa que se passou isso, lá primeiro no Congresso Nacional, com aquela emenda 164, o relatório Aldo Rebelo, detestável relatório Aldo Rebelo, permitam botar um adjetivo aí, né? E agora no Senado não resolve o problema, porque a anistia, ela é antipedagógica. Ao anistiar o desmatamento, nós caminhamos para um exemplo político que é extremamente negativo, né? Ao não recuperar 90% das propriedades, que é o que se trata dos 4 módulos fiscais, o Brasil não demonstra nenhuma vontade de caminhar no sentido contrário que foi histórico. A flexibilização da legislação para os estados, nós sabemos o que é não ter um sistema nacional de meio ambiente e a pressão que foi gerada aí. E a invasão das áreas de preservação permanente da reserva legal. Então, Roberto, eu queria colocar o seguinte, o momento é de uma grande definição. Na nossa opinião, eles têm maioria no Congresso, mas não tem maioria na sociedade. A maioria da sociedade hoje é contra a mudança do Código Florestal. E eu desafio o governo a fazer uma pesquisa a qualquer momento na sociedade brasileira. A pesquisa Datafolha dá 80% 80% pelo Datafolha. Nós podemos fazer outra pesquisa e verificar que a sensibilidade do governo não pode se voltar só para a governabilidade e a produção. Ela tem que se voltar para o projeto de iluminação, né? Então, essa questão do código envolve todas essas questões. E eu gostaria muito que a gente pudesse ser ouvido diretamente pela Presidente da República. Mesmo sabendo que você vai levar um pito lá na presidência e tal, se você colocar isso, entendeu? Mas... E eu me ofereço para falar com ela, porque eu estive com ela aqui no Copenhague, e eu lembro da promessa que ela fez para mim e ela vai se lembrar da promessa que fez também. Então eu me ofereço aqui, sim, eu sou pouco. Ministro, apenas para dar uma... Na verdade, são 2 informações, talvez, meu nome é Márcio, sou do Greenpeace, talvez uma o senhor já tenha recebido, é que hoje a gente está fazendo, junto com outras organizações, personalidades, inclusive cientistas, com 15 embaixadas brasileiras, uma manifestação pelo Código Florestal, 15 países fora do Brasil. E a segunda é para em Durban também.
E a segunda é para dizer para o senhor um registro que a gente fez, que saiu no Fantástico, inclusive, na semana passada, de uma prática que há algum tempo a gente tinha visto desaparecer na prática do desmatamento, que é a volta do desmatamento em grande escala, feita com correntão, inclusive feita agora, recentemente, feita com produtos químicos, inclusive para se desmatar grandes áreas de floresta. E a gente tem percebido nas conversas que a gente faz, inclusive em declarações de secretários de estados, que esse aumento do desmatamento, tanto no formato quanto na proporção do desmatamento, que já vem sendo inclusive detectado pelo Estado do INPE, no formato do DPE, que esse aumento se dá muito por causa da discussão do Código Florestal. E não é a discussão da regularização, não é a discussão daquele pequeno, pobre agricultor familiar que vai ter a sua situação regularizada. É na discussão do quanto que isso está sendo esticado para o crime ambiental. O quanto que isso está fazendo com que o crime ambiental se transforme. Um crime que era ontem, num grande negócio do amanhã. E o quanto que esse texto ele se mostra incapaz, inclusive, de colocar nesses benefícios apenas aqueles que socialmente ou que de alguma forma têm a justiça de merecê-los e estende eles para qualquer tipo de desmatamento praticado, inclusive aqueles que apostaram no perdão, fizeram propositalmente e inclusive em alguns futuros, que pela falta de controle que há, como você determinar quando esse desmatamento aconteceu, podem se privilegiar de normas que estão dizendo que vão atender só ao passado. Então essa é a nossa principal preocupação. Eu cito aqui o exemplo do André, o artigo 41, que transforma esse crime anterior ao desmatamento num grande negócio. O desmatamento passa a ser um grande negócio, uma grande vantagem para quem desmatou. E também mais um detalhe de que essa lei a gente vive aqui discutindo há 2 anos para ver, infelizmente, o quanto que a gente perde menos, qual é o menor prejuízo que a gente tem nas conquistas que antes foram alcançadas. O texto, infelizmente, ele não traz nenhuma conquista além, não traz nenhuma modificação que melhore a proteção dos planos. Agora, viu, eu acho que só uma questão. Obviamente que a presidente Dilma tem o seu próprio estilo e quando eu falei da ideia do dia 22, se houver a necessidade do veto, certo? A nossa expectativa era de sermos recebidos hoje por ela. Mas por que eu digo que a presidente tem seu próprio estilo e, obviamente, que nós respeitamos? Mas eu tenho certeza que se fosse o presidente Lula e ele estivesse aqui no Palácio, ele viria aqui e receberia o abaixo-assinado. E eu até escalaria um daqueles meninos para entregar o abaixo-assinado para a presidente Dilma. Eles fizeram um cartaz bonito lá, que falava do neto e tal, foi muito bonita ali a manifestação, a homenagem que eles fizeram ao neto da presidente Dilma, né? E acho que se ela pudesse fazer esse gesto, Gil, seria muito bom, porque o que nós percebemos, e para nós é muito difícil, e eu particularmente, pelas razões que você sabe, estarmos aqui hoje para dizer que até agora nós estamos sendo derrotados, em que pese os esforços para remediar. Porque nós poderíamos fazer cara de contente para aparecer na foto, legitimando o consenso. Meu Deus, aqui as pessoas iriam brilhar, Paula Dali, todo mundo aqui. É tudo que eles querem, é o nosso carimbo. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. E o que aconteceu de fato é que eles criaram uma estratégia muito difícil, destaca no nosso território. Parecido com uma coisa que, uma espécie de volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar, no tempo que nós conseguimos, graças à inteligência do PT, graças à inteligência de pessoas como Fábio Feldman, do PSDB, e tantos que a operaram, que as lembram que as nossas emendas sobre terra indígena, unidade de conservação, a gente dava tudo para o Jarbas Passarinho e para o Almir Gabriel, e só assim é que a gente conseguia fazer passar essas emendas.
Agora, eles estão fazendo um movimento parecido com aquele. Eles usam pessoas historicamente ligadas à esquerda, como fizeram com o Aldo, para fazer prevalecer as suas teses. E sequer tiveram a lealdade que o Jorge teve, dizendo, não, vamos levar o debate para as comissões de mérito. E lá a gente vai poder fazer o debate e contemplar as questões. Quando chegou na emenda, tudo que nós transigimos, e nós transigimos em muitas coisas. Por exemplo, era nos cobrado a questão de 50% para quem desmatou antes de 2001. Nós transigimos em relação a essa questão, porque a lei não pode retroagir para prejudicar, certo? Era dito que se nós... o campo da EPP em reserva legal, nós transigimos em relação a essa questão. Era dito que nós iríamos inviabilizar as parreiras, os cafezais, as macieiras seculares de Minas, do Paraná e de Santa Catarina. Nós transigimos em relação a essa questão. E nós podemos colocar uma série de transigências que fizemos em nome daquilo que nós achávamos pode ser o encontro do Brasil consigo mesmo, com a sua natureza e com um novo momento. E eu dizia para o meu amigo, companheiro Jorge Viana, Jorge, não adianta confiar nessa gente. A gente vai transigir e quando chegar na reta final eles vão colocar a conta toda, porque o que eles querem é 100%. E quando eles colocaram 100% do que eles queriam, sem nenhuma mediação, esse movimento que está aqui não tem como fazer cara de contente, pousar na foto para fazer um pato verde para o enquadre de uma cena de um quadro que é cinzento. Então, eu acho que a gente tem sim, como fez o Paulo Teixeira lá, e eu quero, por uma questão de justiça, dizer isso, e nós dissemos isso, ele fez o bom combate lá em nome da bancada do PT, certo? Que pelo menos as emendas que são fundamentais para nós, que a gente possa ter o destaque. Que do mesmo jeito que o Palocci e a presidente Dilma operaram na Câmara para não ter uma unanimidade ali, teve vários deputados do PT, e junto com o PV e o PSD, o PSOL, está aqui os nossos senadores que mantêm as posições, a gente ter esse movimento agora no Senado também, sob pena, eu vou repetir, por uma questão de consciência e ética. Nós fizemos o bom combate e estamos fazendo para que os 80% da população que estão contra essas mudanças, que na hora que afunilar numa única pessoa, isso aqui muda muito. E eu estou dizendo isso o tempo todo, o lugar de resolver é lá, porque ou a presidente fica contra os 80% de senador, se tiver que vetar, ou contra os 80% da sociedade. Porque muita gente que não está se mexendo porque seus partidos estão omissos, quando afunilar nela, pode ter certeza, vai jogar as baterias também. Porque o que eles queriam, eles já levaram. Então, eu já disse isso para o Palocci, eu estou dizendo para você, eu disse para a própria presidente Dilma, né? Então, acho que o gesto que o Ivan reivindica, se possível, seria, digamos assim, pelo menos balanceando. Está aqui a CNBB, todo o esforço que está sendo feito, essa audiência está pedida há muito tempo, não é? Simbolicamente, uma criança e mais a CNBB entregaria o relatório para a nossa presidente, não é? Por quê? Porque nós achamos que ela está respaldada para vetar. Mas o melhor do que o veto é que a gente pudesse fazer uma grande festa mesmo, de que na hora que a gente for contemplado, nós não vamos fazer a oposição pela oposição.